E agora vamos falar sobre redação. Estávamos falando sobre Enem com o Efrem, e agora vamos falar sobre o tema da redação, que foi invisibilidade e registro civil. Está aqui com a gente para conversar, comentar sobre isso, a professora Ana Cláudia, professora especialista em redação. Bom dia, professora, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Bom dia, Nájila, tudo bem com você? Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês nesta manhã, falando sobre Enem, falando sobre redação. Que lembrando que a redação é grande parte da nota no cálculo final vem da redação. E o tema deste ano, professora, invisibilidade e registro civil. A senhora esperava esse tema, a senhora, enquanto professora, foi um tema trabalhado, segue o padrão que vinha seguindo no Enem com relação aos temas. Como foi receber esse tema? Nájila, foi surpreendente para muitos professores do Brasil, porque a gente acompanha outros professores em outros estados e nós percebemos que as pessoas não esperavam essa temática. O Enem, nos últimos anos, ele tem uma tendência de trabalhar com leis que foram aprovadas, principalmente no primeiro semestre, ou que, por exemplo, o MEC vem discutindo em suas redes sociais. É uma tendência desde 2017 para cá. Então, a gente estava trabalhando justamente isso, e não aconteceu exatamente como a gente imaginava, né? Então, nos surpreendemos, sim. A senhora, como professora, como esse tema deveria ser abordado na discussão, no texto dissertativo argumentativo? Bom, para começar, é um tema de grande relevância, certo? E ele chamou a atenção do país por causa da vacinação e também por causa do auxílio emergencial. O governo percebeu que, ao cadastrar essas pessoas, muitas delas não tinham documentações básicas, como a certidão de nascimento, que gera ali, por exemplo, né, os outros documentos necessários, como a identidade, o CPF, título de eleitor. E essa dificuldade fez com que, por exemplo, muitas pessoas não conseguissem esse auxílio, a não ser por meios judiciais, com auxílio da Defensoria Pública. Percebeu-se, então, segundo o IBGE, que nós temos 3 milhões de brasileiros sem registros básicos. São pessoas que não são reconhecidas pelo Estado e, por isso, o tema tem a palavrinha, invisibilidade, certo? Isso chama bastante atenção, por causa da importância, porque sem esses documentos básicos, esse cidadão fica privado dos seus direitos e também não pode exercer os seus deveres como cidadão. Então, ele está à margem da cidadania. Isso é muito grave no Brasil, Nájila, por isso é um tema muito relevante. Para abordá-lo na redação, é preciso perceber quais as causas desse problema, por que tantos brasileiros não têm a documentação básica. Então, vamos lá. Nós temos, por exemplo, a responsabilidade do próprio Estado diante dessa problemática que o aluno poderia abordar. Nós temos tanto a burocracia estatal em tirar esses documentos, alguns documentos são pagos e muitas pessoas no Brasil não têm condições de pagar esses documentos. Por outro lado, nós temos na sociedade justamente pouca informação sobre os direitos básicos do cidadão. Então, muitas pessoas que vivem à margem dessas informações, que têm pouca escolaridade, muitas vezes não têm informações de como tirar esses documentos, onde tirar esses documentos. Então, nós vamos perceber que nós temos uma formação sociocultural do brasileiro que muitas vezes permite esse tipo de situação. Então, o aluno poderia escrever a redação por este lado. Porque na redação, uma das indicações é que traga uma possibilidade de intervenção. O que poderia ser uma intervenção nesse caso? O que poderia ser lembrado na escrita? Bom, como é que se poderia resolver esse problema? Então, a gente citou aqui a problemática por parte do Estado no quesito burocracia, no quesito pagamento desses documentos. Então, a gente poderia pedir o seguinte, olha, desburocratizar a emissão desses documentos, certo? Então, criar programas sociais que pudessem tornar mais simples, mais acessível, mais próximo da sociedade a emissão desses documentos.
tá? Então, isso é uma ação estatal, certo? Então, é uma proposta muito interessante. Por outro lado, em relação à informatividade da população, nós temos a própria escola, né, que pode atuar, por exemplo, ensinando a população, orientando melhor a população sobre os seus direitos, em suas disciplinas como sociologia, filosofia, que isso seja trabalhado desde a infância da criança, para que ela possa entender a importância desses documentos. Por outro lado, nós temos a mídia, que pode contribuir, né, em suas propagandas em rede nacional, nos programas abertos, das TVs abertas no Brasil, alertando a população sobre essas informações, sobre a importância dos documentos, sobre onde fazer a emissão desses documentos. Eu acredito que essas seriam ótimas propostas para esse problema. Lembrando que também poderia ser lembrado, professora, que as pessoas que são invisíveis por conta da ausência do registro, elas são duplamente invisíveis, porque já são pessoas que estão à margem da sociedade, que de certa forma já está à margem, já te torna um pouco invisível, e sem o registro, sem acesso à saúde, sem acesso à educação. Isso poderia também ser lembrado na redação, não é isso? Com certeza, como uma consequência do problema, né? Nós, professores de redação, a gente instrui muitos alunos a construírem uma estrutura, né, de parágrafo que favoreça a sua argumentação. Então, nós costumamos indicar repertórios socioculturais, que são conhecimentos diversos ao redor do aluno, né, que ele pode colocar dentro da redação. E na montagem desse parágrafo dissertativo, argumentativo, ele pode fechar esse parágrafo apontando as consequências de um cidadão sem a documentação básica. Então, por exemplo, o cidadão que não tem o título de eleitor, ele fica privado do direito de votar e do dever de votar, certo? Ele também não pode ir à escola, porque uma criança sem certidão, ela não existe para o Estado, então ela também não vai ter acesso à escola. Nós vamos perceber que uma pessoa sem documentação não pode tirar a carteira de trabalho, então também não pode ingressar no serviço formal. Isso tudo priva o cidadão de direitos na sociedade, aumentando, né, potencializando a sua invisibilidade, infelizmente. A pessoa sem registro, ela fica impossibilitada de existir, por assim dizer, não é? Professora, e comparando com os temas desde 2016, que foi Caminhos para combater a intolerância religiosa, em 2017, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, 19, democratização do acesso ao cinema, e em 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O que pode se dizer da escolha do tema deste ano? Segue um padrão que vinha ou foi diferente do que se esperava? Comparando com os anos anteriores. Desculpa. Tudo bem, pode ir. O Enem em si, ele trabalha problemas sociais diversos, né? Então, neste sentido, não diverge dos outros temas. Então, ele segue uma linha social que é prevista pela matriz de referência do Enem. Então, nisso a gente não se surpreendeu, tá? Eu acho que o que surpreendeu também foi a formulação da frase tema do Enem, né? Essa formulação, ela foi utilizada em 2011, em que o tema foi montado com tema e subtema, dividido ali por 2 pontos. Esse tipo de formulação, ele pode deixar o aluno mais confuso e muitas vezes, na minha opinião, pode até ser um tema que deixa alunos mais despreparados, certo? Um pouco à margem, eles podem ter mais dificuldade de compreender, de abordar devidamente o tema por causa dos critérios de avaliação da redação. Então, em 2011, no Viver em Rede, na sociedade brasileira, Viver em Rede no século XXI, exatamente. Esse tema foi bem parecido com esse. Outro tema que eu também poderia aproximar em quesito surpresa, formulação da frase tema, que chamou a atenção das pessoas, foi o tema de 2018, né? Que trata sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esses temas são próximos do tema de 2021 e chama a atenção pela formulação mais complexa.
o que muitas vezes pode trazer uma certa dificuldade de entendimento por parte do candidato. Isso é uma preocupação que muitos professores têm, porque alunos que já estão preparados, alunos que tiveram todo um apoio educacional durante o ano, eles terão facilidade de lidar com temas complexos, enquanto que outros alunos que passaram por um período de pandemia muito complicado, né, tiveram dificuldades nas suas aulas, eu acho que para eles não foi tão democrático assim. É uma opinião pessoal minha. Na sua avaliação, como é que você faz uma avaliação da prova em si? Porque sabe que tinha essa tensão toda, porque o presidente disse, vai ser um Enem parecido comigo, com o meu governo, é o primeiro deles a parecido, e parece que a prova foi, tipo assim, quase um desafio, tipo assim, uma prova para ser censurada, né? Com vários temas assim que o governo não gosta, como mineradoras, Sim. Estação do Engel, que é o autor é um dos autores do Manifesto Comunista, Comunista. Comunista. o Deleuze, que trabalha com conselho de minoria, que também não é muito querido. Eu queria saber da senhora, assim, não sei se é brincadeira ou não, um trecho da música do Zé Ramalho, Admirável Gado Novo. Todo mundo sabe que Uma crítica uma crítica social. social, e Uhum. também eu uso esse nome dessa palavra gado pelos adversários. Como você viu tudo isso? A construção da prova, né, Efraim? É, Vamos lá, vamos lá. Os alunos ficaram muito preocupados com os últimos pronunciamentos, eles ficaram muito nervosos, a gente vai acompanhando esse processo todo, e nós, professores, também ficamos preocupados. Será que o Enem mudou o seu formato, a sua cara? E, na minha opinião, eu achei a prova um pouquinho mais extensa nos seus textos motivadores, é uma prova que aponta um pouquinho mais os conteúdos, mas de resto eu não vi grandes mudanças como nós esperávamos, tá? Então vamos observar. Eu posso falar da prova de linguagens, né? Da prova de humanas. Eu acho que um professor da área de humanas poderia falar um pouco melhor. Mas eu acredito que foi interessante perceber que algumas questões que batem com as ideologias do governo atual ainda apareceram na prova. Por exemplo, eu vi um texto da Carta Capital, né, que é um site, por exemplo, visto tradicionalmente no Brasil como um site de esquerda, né, de ideias esquerdistas. Não sei se eu estou falando bobagem, mas eu vi esse texto na prova e achei interessante. Vi também, por exemplo, músicas que faziam ali, por exemplo, alusão à ditadura militar na prova, e mesmo assim, nós vamos perceber que isso não descaracterizou o Enem nessas últimas declarações. Eu também, como leitora, né, acompanhando toda essa polêmica, observei também que algumas declarações do INEP do tipo que, por mais que houvesse uma tentativa ali de mexer nas questões, eu acho que a prova, ela seguiu a matriz de referência do Enem, porque o Enem, ele segue uma matriz de referência, tem conteúdos previstos, e esses conteúdos não foram retirados. Então, na minha opinião, eu não achei a prova extremamente descaracterizada, eu acho que ela seguiu o padrão dos anos anteriores. também uma questão, até lembrar, que no texto sobre invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania, tem um trecho de um livro de um jornalista que são Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento. É uma amiga pessoal minha, que é Fernanda Escócia, que é do Ceará, mas aí ela trabalhei com ela no Globo, porque ela trabalha no Uhum. Globo, é uma editora, e é um tema que ela sempre pedia para te fazer matéria conjunta aqui no Piauí, porque aqui no Piauí tinha um muito alto registro Uma parcela civil. da população sem Esse Meu registro Norte civil. fez uma campanha junto com a ONU para tentar acabar com isso. É uma questão muito complicada, mas o governo aqui, ao fazer a busca ativa do Bolsa Família, ajudou um pouco a reduzir aqui no Conseguiu Piauí reduzir esses índices aqui no esse índice estado. que nacional é cada dia mais alto. Mas é uma coisa assim, realmente um assunto assim, muito premente, muito. E agora ela está na revista Piauí. Ela é Uhum. professora da Universidade do Rio de Janeiro, mas é da revista Piauí. E é um tema assim, é um tema muito assim, que o Piauí trabalhou muito isso. É um tema surpreendente que tem muito o que falar, apesar de não ter sido esperado, não é, professora, que fosse
que fosse trazido para a prova do Enem neste ano. Exatamente, Nájila, exatamente, Efrem. No início, eu e os meus colegas professores ficamos surpresos com a temática, mas, por outro lado, o tema do Enem, ele traz visibilidade a problemas sociais que muitas vezes são esquecidos, né? Não são debatidos devidamente pela sociedade. É por isso que nós estamos aqui, neste momento, em um jornal, pela manhã, discutindo o tema da redação de um exame de vestibular. Tamanha a importância desse exame para a sociedade, porque gera uma discussão muito interessante, de perceber que a pandemia, ela despertou nas autoridades, certo? Essa preocupação, essa emergência em registrar todos os brasileiros, né? E aí vocês vão perceber o seguinte, tema extremamente relevante, que de cara assustou os alunos, mas que logo depois, pelas discussões, pelo que nós estamos aqui avaliando, percebemos que foi uma ótima escolha. E para finalizarmos, professora, para quem acha que não se saiu tão bem com este tema neste ano, o que deve fazer, qual o conselho, qual a dica, qual o bizu, para se preparar para o Enem do ano que vem? Porque o importante é não desistir. Quem não conseguir agora, vai conseguir, a sua vez vai chegar. Com certeza, Nájila. Bom, às vezes o aluno ele tem a impressão de que não foi bem na redação, certo? Mas é preciso esperar um pouco, né? Quando sai ali, por exemplo, as pontuações, muitas vezes os alunos eles se surpreendem com o próprio desempenho. Então, muitas vezes eu penso, não perca a esperança antes do tempo, vamos aguardar para ver exatamente qual foi a sua nota, para que depois você possa dizer se você realmente precisa desistir daquele ano do Enem, fazer mais Enems, ou então perceber que você precisa ficar confiante naquele trabalho que você desenvolveu, né? Para o próximo ano, caso você já queira ir se preparando aí, né, já tem alguns cursos que vão abrir agora em dezembro, já mal terminou a prova, já tem gente que vai abrir curso, então ficar atento à importância de uma preparação, certo, gente? Se preparar para o Enem é fundamental. Então, receber dicas de professores especializados, receber o direcionamento da produção de texto segundo os critérios do exame, faz toda a diferença. E outra coisa, né, estar preparado para qualquer tema. Então, às vezes os alunos tentam, na realidade, eu gostaria de saber ou ter produzido, né, esse tema durante o ano. E às vezes não vai ser possível, um exame muito grande, as possibilidades de temas são muito grandes, então o aluno precisa, na realidade, estar preparado para essas situações que o Enem pode trazer. Por isso, eu reitero a importância da preparação. Investir em um curso de redação, por exemplo, é a minha dica. E se eu posso acrescentar algo, professora, o que a senhora falou, eu digo leitura. Quem mal lê, mal ouve, mal vê, mal escreve. E quem lê muito, está sempre mais preparado, está sempre um passo à frente dos demais. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Notícia da Boa, pela sua contribuição aqui com o programa. Acredito que crescemos muito com essa discussão de hoje sobre o tema da redação do Enem. E quem sabe que um tema assim tão quase local ajuda a tirar a nota 1000, né, professora? Estamos esperando, aguardando. Os alunos piauienses têm tradição de nota 1000, certo? Então, a gente está aqui nessa expectativa. Espero muito que este ano venha o 1000 para o nosso estado mais uma vez, ressaltando a nossa excelente educação. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz pelo trabalho realizado na redação este ano. E desejo muito boa sorte aos candidatos nessa segunda etapa do Enem, que vai ocorrer no próximo domingo. Vamos lá, muito obrigada, professora.